Bem, aumenta-me vontade de bocejar. A minha vontade que nem me apetece sentar ou pôr de pé sequer para poder comentar o que tem vindo a acontecer em Portugal. Isto mais concretamente a nível da visita de Marcelo Rebelo de Sousa, do professor Marcelo, ao bairro da Jamaica. A caricatura que ele se transformou, dele próprio, mas um abre-olhos. Penso que há muita gente que ainda está adormecida relativamente a muitas das figuras do Estado português já desde há mais de 40 anos. Todo o percurso do professor Marcelo acaba por, de certa forma, demonstrar ou vir a revelar efetivamente o perfil, o caráter dele. Vamos já ver, um presidente cuja primeira ação fora do Palácio presidencial seria justamente visitar o Central Mesquita de Lisboa. Eu penso que está tudo dito a partir daí. Ele próprio definiu como seria o seu mandato e a postura que ele iria ter enquanto Presidente da República Portuguesa. Isto de visitar a Jamaica isto é um repousado apenas, não é? Comparado ao grande prato principal que é visitar a Central Mesquita. A Mesquita Central de Lisboa. Por isso, nem vou-me dar o trabalho de levantar. Nem. Não. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é talvez uma das figuras mais polidas, talvez das mais inteligentes elitistas que existem atualmente nesta Terceira República, neste atual regime brasileiro. É uma pessoa que utiliza o seu pseudo-humanismo, ou humanitarismo neste caso, para tentar agradar a tudo e a todos, porque nunca houve dúvidas, pelo menos na minha perspectiva, de que realmente ele teria interessado em ser candidato para este segundo mandato de todo. Apesar de realmente indicar numa entrevista de alguns anos atrás que é inconcebível, realmente isso seria bastante entediante e desgastante um presidente ter realmente fazer 10 anos de mandato. Lá está. O professor Marcelo é mais um daqueles politiqueiros que o regime de Abril nos habituou. Muito à semelhança de Martinho e Pinto e por aí demais, onde basicamente eles dizem tudo de uma forma bastante populista para agradar ao povo, okay? Para sentir-se bem com eles próprios e sim, porque eles sabem que tudo momento que eles estão a ser vistos por milhares, não mesmo milhões de pessoas. E no fundo, um político que se preze tem que sempre prezar e promover a sua imagem. E é aquilo que o professor Marcelo sempre fez, enquanto dirigente do PSD, enquanto comentador televisivo, foi sempre promover a sua imagem. E ninguém se engane que a nível da PSD, salvo muitas raras exceções, basicamente, quem está no PSD, ou pelo menos que seja mais ambicioso, é justamente para se autopromover, para, obviamente, atingir objetivos carreiristas que não conseguiria por sua própria mão. E é nisso que basicamente se vê na maior parte dos partidos, da extrema-esquerda até ao centro liberal, o chamado centro-direita. É promoção, sou autopromoção, basicamente. É um abre-olhos. Perceber, constatar realmente a presença do professor Marcelo, que quis dar uma bufatada sem mãos a todos os portugueses que se indignaram com os ataques e com as reações do governo da Geringonça face realmente aos ataques conscientes e criminosos de parte da comunidade do bairro da Jamaica. E foi uma bufatada sem mão, porque ele quis exatamente provar que, de uma forma espontânea, conseguiria efetivamente estar presente junto com essas pessoas que, de uma forma geral, os mídias obviamente também ampliaram, mas que os têm caracterizado como aquilo que eles são, não é? E basicamente são arruaceiros, são pessoas que vivem à margem da lei, não todos, obviamente, mas grande parte,
E a prova disso depois é justamente a presença das pessoas que, sem qualquer pré-aviso, sem qualquer anúncio, hum, estavam presentes ao final da manhã do dia de ontem, segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Estavam presentes, estavam no bairro a uma hora que se poderia dizer que é uma hora laboral, não é? Ou seja, em que praticamente grande, mas grande parte dos portugueses ativos, população ativa, estaria justamente a trabalhar. E eles não estando, e quase ninguém reparou nisso, mas a verdade é que desde a associação, ou a comissão que é dos moradores, a própria família toda, aquela família, fotografia em grupo, que foi tudo improvisado, mas apenas dá a certeza a nós, como contribuintes, de que efetivamente que a atividade destas pessoas é justamente de receber. São autênticos receptores, não é? Dos impostos dos portugueses. E o professor Marcelo, sem se perceber disso, ou sem sequer prever, ou pensar realmente que iria dar uma grande fatada aos portugueses racistas, entre aspas, acabou por legitimar ainda mais a perspectiva que as pessoas, de uma forma geral, sejam brancos, negros, castanhos, azuis, ou o que seja, relativamente a determinado tipo de grupos. Ok? E a verdade é que todas aquelas pessoas estavam no bairro, ou estariam muito próximo ali no bairro, de forma a estarem disponíveis a receber o Presidente da República. Ok? E por isso agradecemos, professor, se estiver realmente a assistir, ou alguém do seu gabinete, muito obrigado, em nome dos portugueses, por revelar não só efetivamente qual é a sua postura, assim como de uma forma geral de todo este Estado, seja PSD, seja PS, seja CDS, seja PCP, seja PEV, seja Bloco de Esquerda, então nem se fala, seja o PAN. Toda essa postura que tem relativamente a uma grande pedra que nós temos nos nossos sapatos. Eu estive a visitar, passei hoje lá pelo Bairro da Jamaica, continuo tudo igual. As fachadas já praticamente já totalmente removidas, pelo menos as principais, a principal fachada. O lixo que nunca mais acaba. Ahm, eu percebo a reação do líder da Aliança face realmente a toda aquela visão quase que infernal de terceiro mundo autêntico. Não compreendo, obviamente, as palavras, não consigo. Penso que, basicamente, ele, muito à semelhança da linha ideológica do professor Marcelo, manifestou um tipo de discurso populista, não é? E a verdade seja dita, eles, enquanto tiverem cidadania portuguesa, eles, com as comunidades tais como a de bairro da Jamaica, enquanto tiverem realmente o cartão de eleitor, forem efetivamente considerados como cidadãos portugueses, não é? Terão a partir do poder de voto. E isso, obviamente, eles perceberam pelas várias reações e tumultos, motins que ocorreram em Lisboa, que efetivamente essa comunidade está atenta, é uma comunidade que está atenta politicamente, é uma comunidade que está atenta também às várias direções que a classe política toma. E pronto, isto basicamente é quase que uma corrida ao pódio, não é? Onde eles estão a tentar disputar quem é que vai conseguir capitalizar o maior número de votos dessas mesmas comunidades e que se alixem os portugueses, porque esses, enfim, é aquilo que se vê, não é? Basta ver todos os crimes que são cometidos pelo Estado todos os dias aos portugueses, inclusive de determinadas classes que estão abrangidas, deveriam estar abrangidas em contratos públicos, como é o caso dos enfermeiros, e vê-se realmente qual é o espírito, qual é a mentalidade que todas essas pessoas que poderíamos considerar privilegiadas, elas se calhar acham-se se calhar precárias ou desmerecidas, mas que para os olhos realmente do português comum, portuguesa comum, são efetivamente privilegiados. E percebe-se efetivamente qual é a postura, a ideia que eles têm em relação à população portuguesa. Por isso, daí esta minha posição um pouco sedentária, não é? Barba para fazer e tal, aqui deitado no sofá, é a mesma postura que eles têm em relação aos portugueses, estão-se a borrifar. Bar da merda para os portugueses. É, basta ver todas as políticas. Vamos lá ver quem é que são responsáveis. Quem é que são responsáveis por deixar entrar e deixar e manter a sua presença cá em Portugal em determinadas zonas que não eram destinadas a serem ocupadas, como o caso do bairro da Jamaica,
Quem é que permite que eles se instalem lá? Quem é que não recorre às várias ferramentas, às várias diligências judiciais e legais? A quem é que os alimenta? Quem é que os financia? Não é? Quem é que pega no erário público do dinheiro dos impostos dos contribuintes e acaba por colmatar despesas extraordinárias de centenas e centenas de famílias? Não é? Quem é que o faz? Quem é que anda a impor antidemocraticamente na Assembleia políticas de pró-imigração? De substituição via imigração. Substituição populacional. São os mesmos políticos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, são os mesmos políticos que o Santana Lopes, são os mesmos políticos que o Jerónimo Sousa, que a Catarina Martins, que o Rui Rio, o António Costa, ou André Ventura, é o nome dele, do líder, do deputado do PAN. São todos esses. E qual é a novidade? Qual é a surpresa? Há mais de 40 anos que estamos nisto. Daí o grande receio que esta gente tem da chamada extrema-direita, do rótulo de demonização que eles fazem a todo um larguíssimo conjunto, cada vez maior, de portugueses, até fora do país, imigrantes inclusive, que olham para Portugal, olham para o nosso povo e veem as nossas ruas, as nossas escolas, os nossos colégios de trabalho e começam a tomar em atenção as palavras daquele jovem, que vou tentar citar e dizer: Portugas, nós vamos tirar-vos os trabalhos, vamos tirar os que vocês têm, vamos tirar as vossas mulheres, vamos roubar tudo que vocês têm de mais precioso. Fim da citação. E é assim, porque haja dúvidas, se que ainda subjavam dúvidas, basta então ver os últimos acontecimentos. Agora, o que me intriga bastante e que me deixa realmente desconfortável, eu penso que há muitos portugueses, estamos aqui constantemente a servir de ativistas de sofá, que é o meu caso neste momento, em que andamos continuamente a chamar a República das Bananas, Portugal é uma merda, os políticos não prestam, somos vendidos, somos corruptos, estamos a níveis de terceiro mundo, blá blá blá, blá blá blá. Chega um pimpolho como o Santana Lopes, criou o próprio partido. Ou tem o André Ventura, que é a favor da corrupção futebolística, defende corruptos futebolísticos e anda a exibir cravos, ok, em plena campanha eleitoral para a Câmara de Louros. E toda a gente fica total estupefacto, isto como se fosse a primeira vez que contavam o conto do vigário. E ainda tudo a seguir o flautista de Himmler, sempre que toca notas diferentes. Só que a silhueta, as máscaras já não são máscaras, porque as máscaras já caíram ao tempo. E foi o que aconteceu agora com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. São sempre as mesmas. São as mesmas que indignam o povo e a nação portuguesa, transformando esta nação como uma república chamada República das Bananas. Mas a verdade é, são os bananas que estão no poder ou são os bananas que os põem no poder? Porque há muita gente iludida, há muita gente que se gosta de enganar, há muita gente que anda com a cabeça enfiada no rabo. Os factos estão à frente. Os factos são gritantes. Ok? Desafio qualquer um a seguir programas como a SOS 24, ou que seja, tudo o que seja programas, mesmo mais antigos, que eu penso que já nem estejam em exibição, em transmissão através dos canais portugueses, sobre o acompanhamento das vigias de todos os serviços que os agentes policiais fazem no terreno. Okay? Façam-no. Sem filtros. Sem a IRC ou sem a Comissão de Igualdade e Género e Discriminação Racial a estar a filtrar. Mas vejam as coisas como são. E conheçam o Portugal real. Não o Portugal dos vossos locais de trabalho, não o Portugal das escolas dos vossos miúdos, das escolas privadas, não o Portugal dentro do vosso carro, não o Portugal dos vossos bairros. Conheçam o Portugal que existe por todo o território, arquipélagos inclusive. E tenham consciência que vocês vivem numa bolha de cristal, estão numa torre, e do pouco que vocês veem, do pouco que vocês conseguem mirar, não é nada comparado com a realidade que existe, que está aí, que está cada vez a crescer, como se fosse um vírus, um cancro. Okay? E é isso que está a acontecer. E quem anda a fazer o trabalho sujo são justamente os agentes policiais. Os mesmos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, desrespeitou à cara podre. Aquele jovem
foi responsável pelos conflitos físicos que houve entre os agentes e o resto da comunidade. As famílias atacaram agentes, inclusive esse indivíduo de raça negra, um africano, que chegou a pontapear polícias pelas costas e tentou puxar este jovem com quem o Marcelo apareceu realmente abraçado para dentro da Torre do Inferno, numa das Torres do Inferno, do bairro da Jamaica. E não o conseguiu. De tudo o que eu percebi, o jovem foi o que foi, ficou mais ileso. Toda a família apanhou por conta dele. Começou pelo pai, começou pela mãe, por aí adiante. Por culpa dele. Um sujeito que, segundo aparece indicado como indiciado de crimes como tráfico de estupefacientes, de agressões, tudo que aquilo que neste momento penso que esteja deveria estar a ser investigado pelo Ministério Público, mas este jovem foi solto de tal maneira que ele estava presente, não a trabalhar, não noutro local qualquer, mas estava presente, junto à sua zona residencial, quando a comparência do presidente professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ok? E andamos aqui a ser comidos por paros, andar a financiar toda essa gente, porque não se trata apenas dos imigrantes. Os imigrantes estão cá porque os politicanos os colocam cá. O professor Marcelo Rebelo de Sousa está ali para agradar a comunidade africana e afrodescendente africana. Porque ele sabe que a comunidade está a crescer. E nós percebemos isso através das taxas de natalidade, porque os africanos não têm um filho por casal. Eles têm 3 e 4 filhos, fora os filhos de relacionamentos extramatrimoniais. E toda a gente sabe disso. Por isso é só uma questão de fazer contas, aplicar matemática e pensar como é que será daqui a algumas gerações. Ok? E se tem algumas dúvidas, basta então olhar para a comunidade estudantil que existe essencialmente e não só nas periferias, como é o caso da Margem Sul, como é a escola secundária do Fogoteiro, fica ali a 2 minutos, 3 minutos de trajeto pedonal. A escola da secundária da Amora, ok? A escola aqui da Presidente nem se fala. Ou as escolas aí da Arrentel nem se falam. Os próprios portugueses. E é isso que eu também gostaria de colocar aqui como parênteses, o que é muito engraçado. Isto é dirigido a vocês. Esquerdeiros da merda, filhos de uma ganda puta. Vocês, meus amigos, sobretudo aqueles que vêm de antes da minha geração, são da minha geração e da geração seguinte, filhos de uma ganda puta, vocês são os hipócritas do caraças. Porque quando vocês têm a opção de escolher uma casa, meus grandíssimos filhos de uma mãe meretriz, vocês vão morar nos bairros. Vocês nem vão morar junto aos bairros. O pessoal seixal, o pessoal que vai à festa do Avante e camarada, vai se enfiar em zonas bastante afastadas, bastante remotas, quase que semi-rurais, que é o caso de Pinhal de Fradas, Fernão Ferro, o Seixal, junto ali à zona da Quinta Trindade, junto ao Centro de Estágios do Benfica, okay? Quinta do Conde, e mesmo assim Quinta do Conde, mas é quase tudo. Tudo que tem dinheiro, tem capacidade de financiamento, vão todos se enfiar. Fernão Ferro, Belo Verde, Foz da Mora, Fanqueiro, Pinhal dos Frades, Quinta do Conde, tudo que seja longe das zonas centrais. As zonas centrais, estas estão neste momento a serem substituídas demograficamente sobretudo, de africanos, e não só, de africanos, relativamente à população já envelhecida ou já falecida, não é? E isso nota-se perfeitamente. Quem possa realmente viajar de carro ou transportes públicos, então transportes públicos nem falo, mas vocês possam realmente perceber, sobretudo em horário laboral, quem que anda nas ruas. Mas também aos fins de semana, feriados. Dá licença. E percebem que dos portugueses, grande parcela, a maioria, já são de uma idade avançada, enquanto que os digamos, de idade mais jovem, mais terra são justamente os africanos. Okay? Isso leva-nos então a concluir que basicamente neste momento já está a decorrer um processo de substituição populacional em Portugal. Isso acontece na Margem Sul, isso acontece
nas zonas limítrofes de Odivelas, de Amadora, de Cacém, de Queluz. Isso acontece também, começa a acontecer também nas zonas envolventes a Porto, a Setúbal, então nem se fala, então em Algarve, meu Deus. E aquilo que está a acontecer neste momento no Seixal, e passo a indicar, sobretudo em zonas luxuosas, em prédios recentes, aqueles que estão construídos na zona Quinta da Trindade, junto ao centro de estágio do Benfica, onde a vista por si só permite realmente ver a Risdeu, que é um braço do Rio Tejo, neste momento está a ser ocupado, ou seja, os andares, os apartamentos de luxo, que custam ou têm o mesmo custo ou são ainda mais caros do que o preço de uma moradia, por exemplo, daqui do Conde, estão a ser ocupados por estrangeiros europeus que estão na fase da sua reforma. Fugiram justamente dos seus países de Natal, nasceram, onde foram criados, onde sempre viveram, acredito que é a maior parte, e vieram morar para cá. Por Portugal, apesar de tudo, apesar de todo este processo estar em curso, não é nada equiparável ao que está a ocorrer em França, ou ao que está a acontecer em Holanda, Inglaterra ou Alemanha. E mesmo aqui ao lado, aqui em Espanha. Mas aquilo que se vem a constatar, nessa zona, Quinta da Trindade, nos prédios cremos, é que justamente quem o está a comprar, grande parte são estrangeiros de idade avançada. Ok? Têm capital, têm financiamento, querem viver o resto dos dias da sua vida numa zona onde o clima seja abonatório, que é o caso de Portugal. Somos privilegiados nesse aspecto, mas também e sobretudo a nível de segurança. Porque eles não estão para estar a viver as suas reformas no meio de selvagens, de pessoas cujas mentalidades estão inflamadas de ódio anti-Ocidente, anti-França, anti-Espanha, anti-Portugal, anti-Holanda, o que seja. Okay? E essas pessoas não pretendem morrer já. E tentam então embarcar numa viagem, digamos assim, quase que num regime de férias barra reforma. E Portugal tem muito disso, desde que não, obviamente, não liguem a algumas estações televisivas, como é o caso da CMTV. Porque se assim for, obviamente, que eles já sabem o que é que Portugal se está a transformar, não é? Porque eles têm toda a experiência. Ok? Nós não estamos esquecidos. O que acontece é que neste momento estamos sentados em autênticos barris de dinamite. Okay? Pólvora. Autênticas bombas nucleares. A partir do momento que a mera situação em que os agentes simplesmente, em situações muito complicadas, de difícil gestão, quase impossível, sem querer, acendam um rastilho, então vocês vão ver, e nós já constatamos isso, como é que é ser um país da Europa desenvolvida. Da Europa do Norte, a Europa do Centro, okay? A Europa do Leste. E é aquilo que nós vimos, por exemplo, com o arrastão que se verificou na Avenida 25, na Avenida Liberdade, digo, em Lisboa, segunda-feira. Depois dos conflitos entre as forças de intervenção e a parte da comunidade do bairro da Jamaica. E aquilo nós estamos a transformar. Agora, eu não acredito que isto vá lá em votar os mesmos partidos de qual todos estes populistas demagogos que se dizem que criticam o populismo, como é o caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é votando nesses partidos que se vai resolver, porque eles são a causa. Entendam isto, esses partidos são a causa, não são a solução de todo. PS, CDU, PSD, CDS, se vocês verificarem os programas eleitorais e mesmo em todo o seu currículo, eles têm, uma parte deles, uns mais que outros, e vê-se constados aqui, por exemplo, na CDU, são defensores, são impulsionadores da criação, da manutenção, do financiamento desses barris de dinamite. Onde os portugueses simplesmente estão sentados nele. E pior, não são só os portugueses adultos. São as nossas crianças, são os adolescentes. Porque conforme eu tenho estado insistentemente a mencionar, o bairro da Jamaica fica a 800 metros. Eu até acredito que seja menos. O Google Maps até deve ter enganado. A pé são 2, 3 minutos para chegar entre a escola Manuel Secundária
Cargaleiro, Escola Secundária Manuel Cargaleiro, chamada Escola Secundária do Fogoteiro, ao bairro da Jamaica. Esse bairro, neste momento, já está em processo de remodelação, ou seja, está a haver um processo de reurbanização, onde os ocupantes estão a ser transferidos para outras zonas adicionais desconhecidas. Até poderão vir aqui morar para o pé de mim. E a verdade é que já tenho aqui pelo menos 2 famílias, mesmo aqui ao meu lado. E cada vez a coisa está a ficar mais invernosa. Mas à parte disso, não estamos seguros. E aquilo que eu tento sempre chamar a atenção às pessoas é o seguinte: se não formos nós a gerir a nossa casa, que é a grande nação portuguesa, quem vai ser? Quem vai fazê-lo? Se o único poder que nós temos é o nosso voto, para que é que ainda insistem em alimentar partidos, como o caso do Partido da Aliança, que são fomentadores da imigração selvática desregrada, em vários financiamentos de programas de integração, como o que sucede, por exemplo, com as comunidades ciganas, onde se gastam milhões e milhões de euros, não só do erário público, da população portuguesa, os condomínios portugueses, mas também de alguns fundos comunitários, seja dita a verdade. Mas tudo isto em prol sempre dos halógenos, não dos autóctonos. Os autóctonos não estão a ser considerados. E a prova disso, como gesto simbólico, é a ação chamada surpresa, que surpresa não deve ter tido nada. Porque a verdade é que dos selfies rapidamente passaram, extravasaram, desaguaram para todos os canais dos meios de comunicação social. A verdade é que alguém, nem que seja o próprio, alguém andou atrás ou assegurou a ligação entre o Presidente da República e os meios de comunicação social. De tal modo que, ao final de poucas horas, as tais selfies, as tais fotografias tiradas já estavam a ser transmitidas, espalhadas por tudo o que realmente era mídia, tudo o que era redes sociais, etc. Não há nada que aquele senhor não faça que não tenha, obviamente, um determinado objetivo. Causa e efeito. Okay? E agora temos que ser nós, e cabe a nós, deveria caber a nós, não estamos só à espera da época dos votos, na altura das eleições, mas antes disso manifestar o nosso altíssimo e bom tom de protesto e apoiar fervorosamente os nossos agentes de autoridade. Não falo das instituições, porque, como vocês já devem saber, a própria PSP abriu inquéritos contra os seus próprios agentes, contra a liberdade de expressão, que é um direito constitucional português. Abriu, digamos assim, a época da caça contra os seus próprios agentes. Por isso é assim, meus amigos. Eles estão isolados. Os agentes estão totalmente isolados. Talvez alguns sindicatos os ajudem, os possam apoiar, mas a verdade seja dita, os sindicatos não são as próprias instituições. Os sindicatos não são o suficiente para poder realmente impulsionar ou defender as carreiras dos agentes, sobretudo aqueles do corpo ao manifesto, ou seja, arriscam os seus próprios vidas, integridade física, para poder realmente assegurar que haja paz, que possa realmente haver paz, segurança em espaços públicos, espaços privados, o que seja. Okay? E esses ninguém ajuda, ninguém apoia, à exceção, obviamente, dos monstros da extrema-direita. Os monstros da extrema-direita. E agora penso que seja a altura, e já deveria ter sido, já vamos tarde, de manifestar o nosso apoio a esses agentes. E não é só nas redes sociais. Desafio a criar-se uma petição. Desafio a criar-se, a organizarem-se manifestações. Com ou sem os agentes, porque obviamente os vínculos contratuais e as próprias diretrizes dos seus comandos os impedem de envolverem-se, integrar realmente determinado tipo de manifestações, marchas, o que seja, de civis, ou com finalidades políticas, ou de cariz político, mas para todos aqueles realmente que apoiam
os agentes da autoridade. Isso não o fazem porque são burros ou então estão formatados ideologicamente à esquerda, à extrema esquerda. É a altura, meus amigos, de arregaçarem as mangas e chegarem-se à frente. Estou farto de dizer isto. A maioria silenciosa tem que ser cada vez mais ruidosa. Ok? E não é só contra a esquerda ou a extrema esquerda, é contra esta direitinha, copinho de leite, Cascais. Ok? Eu adoro Cascais e as pessoas de Cascais, mas esta direitinha, sapatinho de vela, que aparecem na Quinta da Atalaia e ao lado de determinados grupos de criminosos, ok? A dar palmadinhas nas costas, a fazer já a campanha eleitoral, e é contra esses que nós devemos, efetivamente, pôr o pé, bater com o pé e afastá-los, pô-los no lugar. Pelo menos enquanto têm em vigor e ainda estão a exercer o mandato. Ok? Aqueles que estão a pensar em se candidatar, meus amigos, é um grande não. Vocês levantem e pronunciem um grande não. Ok? Para aqueles que neste momento estão a acompanhar e tentar apoiar a aliança, se tiverem qualquer tipo de espírito de autopreservação, nem falem patriotismo, mas de autopreservação, façam-me um favor. Não estarem a apoiar uma pessoa que esteve ao lado de Jorge Sampaio a receber e a financiar, okay, a entrada de refugiados, ou se refugiados sírios, ou quer que sejam migrantes, ou quer que seja. Porque foi isso que Santana Lopes fez no passado, enquanto alto representante, presidente, ou que seja, da Santa Casa Misericórdia. É contra esse tipo de políticos de direita globalistas, antinacionais, antipatriotas, antipopular, que nós temos que pôr no lugar deles. E quando digo no lugar deles, não estou a falar a qualquer tipo de ação equivalente à restauração de 1640. Que chatice. Não deverá ser assim, porque somos todos muito civilizados. Ok? Ao contrário de certos meninos, não andamos aqui a incitar a guerras e a ódios ou quer que seja. Enquanto nós formos maioria, nós devemos defender essa maioria. Esse poder tem que ser exercido e nós temos que assegurar com que ele mantenha-se força, robusto, ok? Com um tempo de vida que possa realmente ser ad eterno, além das futuras gerações. Nós temos que assegurar o futuro dos nossos descendentes. Okay? E para esse efeito nós precisamos obrigar os políticos a fazer uma gestão demográfica que seja de acordo com a preservação do próprio povo português e toda a sua linha sucessiva hereditária. Temos que assegurar que os portugueses, o povo português, não seja extinto daqui a 7 ou 8 gerações, ou quer que seja. Para isso, nós temos que olhar para aqueles que o regime desta classes políticas, temos que olhar para os monstros, para aqueles que eles chamam, rotulam de monstros, e pensar efetivamente naquilo que eles estão a apresentar e querem pôr em prática caso sejam eleitos. Tem só uma miragenzinha, olhem só um pouco, vejam o programa eleitoral, ouçam os discursos, os tempos da antena, ouçam as entrevistas, estas gravações como esta, e percebam o que eles querem apresentar, querem propor ao povo português. Porque, demagogias à parte, é de extrema necessidade que os portugueses se virem para dentro de si, olhem para dentro e pensem geralmente nos principais valores, os principais objetivos que eles têm que assegurar. Eles têm que cumprir. Eles têm que exercer os poucos direitos que ainda têm para que haja a possibilidade de colocar políticos, partidos que possam efetivamente e de uma forma bastante fiel representar o povo português e que acima de tudo e de todos, contra tudo e contra todos, possa defender a nação e defender o povo português. A nação e o povo português. Nação e povo. Ok? E não é certamente com partidos ou com políticos de extrema esquerda, subservientes a ideologias judaico-soviéticas. Não é com certeza que irão-se refletir ou irão conseguir ver-se os seus direitos defendidos por politiqueiros de carreira globalistas que vendem as próprias mães, se for preciso, vão ao Brasil assassinar quem quer que seja,
só para terem mais uns zeros na sua conta bancária. É muito importante que escolham pessoas do povo. É muito importante que escolham pessoas como eu, que já sentiram na pele as várias consequências das políticas do regime abrileiro. E para isso vocês têm que realmente perder um bocadinho de tempo em defesa da vossa família, em defesa da vossa integridade física, em defesa dos vossos empregos, das vossas reformas. Vocês têm que perder alguns minutos a olhar para os programas eleitorais, a procurar pelas entrevistas, pelos debates, pelos comentários, pelos tempos de antena e perceber efetivamente quais são os ideais, quais são as ideias, quais são os programas, o que é que essas pessoas querem propor, o que é que elas querem apresentar. Deem-lhes a oportunidade de serem ouvidas. Conheçam-nas. Esqueçam os rótulos. Não se esqueçam. Os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. E temos de deixar de ser formatados por parte dos meios de comunicação social e por parte dos partidos do sistema e começar a conhecer as pessoas que estão por trás desses rótulos, das suas ideias, do seu dia-a-dia. Têm cadastro criminal? Têm família? Têm empregos estáveis? O que é que eles já fizeram? O que é que eles intentam fazer em prol da nossa sociedade? É muito, muito importante vocês tenham trabalho. Porque Portugal não anda sempre atrás, como se costuma dizer, ou costumava dizer na minha adolescência, no cu da Europa, em relação a nível económico, também a nível político e de mentalidades. É muito importante vocês terem a mente aberta. Okay? Nós deixamos influenciar com uma grande facilidade. Vou ter que me ir embora agora. Pensem nisto. Pensem no que está realmente acontecendo, todo o panorama português está a acontecer. Pensem se é isto que vocês querem para vocês. Se querem um Marcelo, se querem um Santana, se querem um Rio, se querem um Costa, se querem um Jerónimo, se querem uma Catarina. Ou se querem o partido dos peluchezinhos e dos quinzinhos fofinhos. Pensem no que realmente será melhor para vocês e para a vossa família. Agora e nas próximas gerações. Ok? Força Portugal. Continuem. Sempre com a cabeça elevada, mente aberta. Ok? Vai, um abraço.